Alô, pessoal de casa, eu gostaria de agradecer a oportunidade do pessoal do coletivo Traga Drag por me trazer aqui para fazer dar essa fala para vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o transformismo drag king ou a arte drag king, né? Hoje em dia, com a popularização do RuPaul's Drag Race, nós vemos muito o termo arte drag, né? A arte drag queen, a arte drag king, mas nós temos pouco foco na arte drag king, no transformismo drag king. Vocês vão ver que durante toda a minha fala eu vou usar o termo transformismo no lugar de arte drag. Não porque arte drag é errado, mas é porque eu gosto de resgatar as nossas raízes brasileiras. E aqui no Brasil, por muito tempo, antes de RuPaul's Drag Race chegar, nós nos referíamos às drag queens, aos drag kings e às manifestações artísticas desse gênero como transformistas. Então, eu sou um transformista e eu sou um drag king. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como surgiu o transformismo drag king, como ele se manifesta, quando ele ficou popular, e também eu vou falar um pouquinho do meu fazer transformista, de como eu faço drag king para vocês. Então, para começar, vou começar comigo para a gente ficar mais em casa, né? Para vocês ficarem mais tranquilos e também para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Por trás do Lorde Lazarus existe a artista transgênero não binária Viviane de Paoli e ela também faz uma drag queen. Depois a gente vai voltar nesse tópico de drag queen, drag king, quem pode fazer o quê. Eu tenho 40 anos, no caso, eu, Viviane, a.k.a. Lorde Lazarus, tenho 40 anos e comecei a me montar como drag king aos 21 anos de idade. Então, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que foi lá em 2001, e faz muito tempo. E a gente estava passando por um grande ato no Brasil da arte drag, do transformismo. A gente já tinha tido grandes transformistas atuando em teatros, casas noturnas, cabarés, mas infelizmente o Brasil deu uma encaretada, né? Hoje está mais careta ainda, mas infelizmente ele já estava começando a encaretar. E muitas casas noturnas foram fechadas, muitas casas de entretenimento, onde as transformistas fizeram carreira, acabaram fechadas. E com isso, a popularidade dos transformistas e das transformistas acabou caindo muito. Então eu comecei a me montar como drag king e eu animava a festa dos meus amigos, eu animava as festas até da minha família, porque eles entendiam que era uma forma de arte. Eles entendiam que eu estava brincando com gênero, que também é uma forma de definirmos, digamos assim, o transformismo. O fazer drag também é uma brincadeira de gênero, mas não é só isso, né? Então eu me vestia com roupas masculinas e fazia a festa da galera, tocava violão, brincava, e eu fiz isso por muito tempo. E eu cheguei para boates, cheguei para festas, várias casas noturnas montada como drag king. E isso despertava muita curiosidade das pessoas e também mexia com elas, né? Porque minha figura jovem era bastante andrógena, minha maquiagem não era assim tão bonita como é hoje, bem feita, digamos que era só um bigode, um terno, às vezes eu nem usava bigode, às vezes eu só dava uma masculinizada no rosto, assim, deixava os traços um pouco mais quadrados, me vestia e saía na noite. Só que entre 2001 e 2003, que foi o período que eu mais me montei como drag king, a arte não estava mais tão popular, que é aquilo que eu havia falado, as casas noturnas não tinham mais esses artistas como pessoas do entretenimento. Então era bastante arriscado para uma pessoa LGBT se montar como drag king nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000. E eu morava numa cidade muito, digamos, muito conservadora, onde 70% da população era evangélica pentecostal. Então, vocês podem imaginar o auê que isso causou na população, né? E também reverberou para minha família, para minha mãe na época.
e começaram os boatos de que eu poderia ser uma pessoa LGBT, o que eu era, na verdade, né? Mas ainda eu não havia saído do armário, né? Eu só saí do armário em 2003, quando eu fiz 23 anos e montada de drag king. Então toda essa minha história com o transformismo drag king é muito marcante para mim, porque depois que eu vi que eu não podia mais fazer aquilo sem me assumir como pessoa LGBT, eu resolvi me assumir montada. Então isso foi muito marcante e muito especial para mim. Durante um bom tempo eu atuei em várias outras áreas artísticas. Atualmente eu tenho uma produtora cultural e eu vou deixar um pouco mais o Lorde Lazarus contar essa história. Eu vou tentar colocar a Viviane em terceira pessoa. Então eu atuo numa produtora cultural e hoje, mas durante um período eu me dediquei a outras carreiras e outras coisas e outros fazeres artísticos e deixei um pouquinho o transformismo de lado, mas ele já me fascinava quando eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, quando eu assistia o programa do Silvio Santos, que havia, né, o quadro das transformistas. Eu não sei se alguém que vai assistir esse vídeo vai lembrar desse quadro. Não esse mais recente, mas um mais antigo, que apresentava o show de calouros. E durante o show de calouros também havia o show de transformistas. Elas competiam a melhor performer, ganhavam prêmios de dinheiro. E tinha uma pessoa lá que me fascinava muito, que é o Eric Barreto, que tinha como nome drag Diana Finsky. O Eric Barreto foi uma das pessoas que mais me motivou a fazer transformismo, a ser transformista. Quando eu era muito criança, eu já sabia que era aquilo que ele fazia que eu queria fazer também. Só que ele era uma drag queen e naquele tempo, né, no comecinho dos anos 80, não se imaginava que uma menina, até então o que eu achava, né, o que eu era, onde as pessoas haviam me encaixado. Eu sou uma pessoa transgênero, então por muito tempo nós transgêneros vivemos identidades que não são nossas, até a gente poder assumir a nossa verdadeira identidade como pessoa trans. Então eu me senti muito triste quando eu soube que eu não podia, digamos, ser uma drag queen. Mas os tempos passaram e eu descobri que eu poderia ser um drag king. Então foi aí que eu comecei a brincar com essa coisa de drag king, né? E desde então, muito tempo passou e hoje eu me monto como drag queen também. Às vezes o Lorde Lazarus dá espaço à Lady Lazarus, que é uma drag queen muito colorida e um pouquinho diferente do Lorde Lazarus. Mas ok, essa é a história da Viviane e do Lorde Lazarus, né? Eu posso contar ainda como eu criei essa persona drag, né? O que é uma persona drag? O que é uma personagem drag? Né? Quando nós fazemos transformismo, nós estudamos uma persona, nós desenvolvemos uma persona que pode ser chamado de personagem também. Eu gosto de chamar de persona porque eu não gosto de deixar tão distante de mim. Eu não acho que o Lorde Lazarus está muito distante de mim. Tem gente que gosta de separar bem, digamos, a drag da pessoa ou o drag king da pessoa. Às vezes o drag king é uma pessoa, digamos que ele é uma manifestação muito diferente da pessoa que faz ele. E às vezes a drag queen também é uma coisa muito diferente, né? Uma manifestação muito diferente da pessoa. Então é bem importante que nós possamos delimitar um espaço de atuação, digamos assim, e isso chama-se persona drag. Então a persona drag, ela tem toda uma característica, ela tem um visual, ela tem um figurino, ela tem um nome, ela tem algumas características. E quando eu moldei essa persona lá em 2001, eu me inspirei no príncipe Edward, que era neto da Rainha Victoria da Inglaterra, e que eu sempre tive uma fascinação bizarra por histórias de serial killer. Então uma história que sempre me fascinou foi a história de Jack o Estripador, que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês podem colocar todos os comentários de vocês aqui que eu vou fazer questão de responder
todo mundo. E o príncipe Edward, ele era um dos suspeitos de ser Jack o Estripador. E quando eu tinha 9 anos eu li essa história numa revista Manchete, não sei se alguém vai lembrar da revista Manchete, eu fiquei muito fascinada pela história, eu guardei a revista por muitos anos, eu perdi ela numas mudanças que eu fiz, que foram várias, e eu fiquei fascinada pela história do Edward, que era um homem efeminado e tido por homossexual, era um príncipe, ia se casar e tudo mais, acabou falecendo de sífilis. E ninguém nunca soube se ele era ou não Jack o Estripador, ninguém nunca soube quem foi de fato Jack o Estripador. E eu resolvi mirar nessa pessoa para montar minha persona drag king, digamos assim, porque eu gostava da ideia de um homem homossexual, eu gostava da ideia de um homem delicado, de um homem que usava maquiagem, de um homem que podia se embelezar também, porque eu não queria renegar o meu feminino, eu não queria privar a minha persona drag king do meu feminino. Então eu pensei, eu quero fazer um homem desempenhar esse papel, eu quero brincar com isso, mas eu quero que ele seja delicado, eu quero que ele seja feminino. Então eu tive por inspiração vários artistas, várias pessoas até do meu convívio que eram, né, homossexuais, que são, inclusive, não deixaram de ser, né, mas alguns infelizmente já partiram desse plano. Então eu mirei nessas pessoas para criar esse homem um pouco mais delicado, esse homem um pouco mais, não tão viril. Por quê? Por quê? Você pergunta assim, Lorde Lazarus, por que você criou essa imagem feminina? E eu respondo, porque eu não queria estereotipar a masculinidade que eu via sendo tóxica na minha família. Eu não queria estereotipar aquela masculinidade, eu não sentia vontade de reproduzir um macho alfa, sabe? Aquele cara que é grosseiro, que arrota, que põe os pés em cima da mesa. Realmente ele é explorado bastante, a masculinidade tóxica é uma das coisas mais exploradas no fazer transformismo drag king. A gente faz muita chacota, né, desse tipo de cara, porque eles são uma chacota. E a gente tá muito acostumada a ver esse tipo de macho na sociedade oprimindo todos os outros seres humanos. Mas eu não queria ser mais um tipo opressor, eu não queria ser um macho alfa, eu não queria ser... Eu guardei algumas características, infelizmente ou felizmente, do macho alfa. O Lorde Lazarus, ele é meio canalha, ele lembra uma coisa safada, ele tem uma coisa de apetite sexual que fica bastante à mostra quando eu estou criando um número artístico, quando eu estou no palco, ou quando eu faço, digamos, uma video performance, mas não é esse lado que eu gosto de explorar. Eu gosto de explorar mais o lado delicado, deixar no ar que ele é um homem que toparia qualquer negócio, né? Que ele não tem, digamos assim, ele é um homem sem fronteiras, ele não vai negar, digamos, um colóquio, né, homossexual, por exemplo, e nem um heterossexual. Ele vai flertar com todo e qualquer pessoa, porque ele é um bom vivant, um galante, um cavalheiro muito, digamos, muito fã de flerte, de namoro. Depois disso, né, eu fui juntando referências, claro, para deixar essa persona um pouco mais real, um pouco mais próxima daquilo que eu queria passar para as pessoas. Eu comecei a juntar algumas referências de filme, como o Drácula de Bram Stoker, né, que o Gary Oldman de Drácula era uma coisa que para mim sempre foi e ainda é muito fascinante, porque ele não parece muito homem, mesmo com aquele bigode, ele não parece uma mulher, é uma coisa muito andrógena. Então eu gosto muito disso no Lorde Lazarus, que ele seja andrógeno também, que ele engane as pessoas. Eu já fui montada de king numa festa de kings, de drag kings, e alguns kings achavam que eu era uma drag queen pelo tanto de maquiagem, porque eu costumo usar peruca também, e tô sempre assim dando pinta, né? Então eu me inspirei um pouquinho também em Entrevista com o Vampiro, o filme,
Eu não sou muito fã do livro, mas eu gostei do filme, dos cabelos do Tom Cruise, do Brad Pitt, do fato deles terem uma filhinha, de ser uma família homossexual brasileira, quer dizer, não é brasileira, era gringa, mas né, daquela ambientação da família homossexual, digamos assim, porque não fica muito explícito no filme, mas os dois vampiros têm uma relação, né, afetiva. E eu trouxe tudo isso pro meu Lorde Lázaro, essa coisa do cabelo comprido, da sombra, da olheira, dessa coisa do jovem bonito, maquiado, andrógeno. Pra mim, essas coisas eram bonitas. O Lorde Lázaro, ele só tem roupa feminina, basicamente. Esse casaco aqui eu peguei emprestado de uma pessoa para poder gravar esse vídeo. Ele não tem casacos assim. Hoje eu fiz uma coisa mais gangster, que foi quando eu fiz teatro. Alguns anos atrás eu interpretei um personagem que pode ser lido como um drag king. E ele se vestia mais ou menos assim, uma coisa mais mafiosa e tal. Mas sempre com um toque de humor, né? E é isso, Lorde Lazarus é uma figura andrógena, uma figura bem particular, assim, que na verdade eu quis exaltar a masculinidade que não é tão masculina assim. Eu quis exaltar esse outro lado do homem, né? Que é o homem delicado, o homem que não tem medo de usar maquiagem, que não tem medo de usar camisa rosa, que não tem medo de flertar com outro homem. Então isso foi uma coisa que pra mim foi bem delineado através de Lorde Lazarus. E outra coisa também é que porque eu fiquei tanto tempo sem fazer drag king, eu ressuscitei o Lorde Lazarus, digamos assim, em março do ano passado, de 2019, para fazer uma videochamada para um evento que eu ia fazer. E daí eu trouxe ele com uma maquiagem muito marcada, com olheiras, como se fosse um zumbi, digamos assim. Então, por ele já ser inspirado numa pessoa que morreu, e ele ter, digamos, adormecido por um tempo e ressuscitado, eu sempre digo que ele é um zumbi. Então, na verdade, Lorde Lazarus é um zumbi também. Então, tem várias particularidades nessa persona drag minha. E diante disso, os números, né, que eu crio com ele, eu procuro também sempre encaixar ele numa situação onde os homens cisgênero se encaixam na sociedade oprimindo pessoas, mesmo ele tendo essa aparência tão atraente, tão desconstruída, ele não é uma persona desconstruída para mim. Então ele sempre é abandonado, ele é morto, ele sofre por amor, ele tá sempre preso dentro de alguma situação. E quando eu exploro ele através da palhaçaria, porque eu também exploro as minhas personas drag com comicidade, usando a palhaçaria, ele sempre tá apanhando, sempre tá passando vergonha e tal, porque é boy lixo, né? Então ele tem que levar essa lição para ele aprender, digamos assim, a ser um homem melhor. Então essa é um pouquinho da história do Lorde Lazarus, da minha persona drag, para vocês conhecerem. E se vocês tiverem qualquer curiosidade e qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem me mandar direct, pode me perguntar sobre isso, que eu vou ter o maior prazer em responder. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o que é o transformismo drag king, quando e como ele surgiu e por quem ele pode ser feito. O que é o transformismo drag king? Onde ele surgiu e como ele surgiu? Então, primeiro a gente vai passar um pouquinho pela história das drag queens, para depois chegar nos drag kings. Há muito tempo atrás, quando o teatro nasceu lá na Grécia, mulheres não podiam fazer teatro, né? Aqui eu vou usar mulheres e vou abrir um pouco esse mulheres, mas quando eu falar mulheres, vocês entendam mulheres cis e mulheres trans sempre, tá? Então, mulheres não podiam fazer teatro, só homens. Então, homens se colocavam como mulheres em cena e interpretavam os papéis das mulheres. E assim foi no teatro por muitos e muitos e muitos anos. E rezam as pesquisas das nossas drag queens, né?
dos interessados, dos especialistas em teatro, que Shakespeare foi o primeiro a usar o termo drag, né, que é dressing, resembling or resemblance as a girl, que seria mais ou menos a sigla drag. Eu vou tentar deixar isso por escrito aqui. Daí, desse termo, é que contextualizaram no tempo, dentro da história do teatro, o surgimento das drag queens. Ok, e onde entra o drag king? Que é para isso que você tá aqui e é para isso que eu tô assistindo esse vídeo. Os drag kings vieram um pouco depois, porque como as mulheres não podiam fazer teatro, por muito tempo o teatro foi exclusividade dos homens, né? E inclusive dos homens brancos cisgênero, porque as pessoas negras também não podiam fazer teatro, e por isso existiu o malfadado blackface também, né? Que graças aos deuses ele já caiu por terra e hoje em dia é considerado crime de racismo. Então, as minorias, né, as tidas, chamadas minorias sociais, nós LGBTs, pessoas negras, pessoas não brancas, indígenas, nos foram privados vários espaços, né, e entre eles o teatro. Então as mulheres não podiam fazer teatro, e daí veio essa manifestação da drag queen. Só que as coisas levaram um bocado de tempo para mudar, né? Que se a gente for estudar teatro grego e teatro elisabetano e saber que o teatro começou lá atrás, no comecinho do século XX, as mulheres finalmente puderam fazer teatro, puderam fazer circo, puderam se apresentar em cabarés, e dessa vez elas deram o troco. Elas resolveram ocupar os papéis masculinos. Então, no começo de tudo, drag queen era meio que se vestir de mulher e drag king era meio que se vestir de homem. Hoje, né, quando a gente arrematar isso aqui, hoje a gente já sabe que não é nada disso. Drag queen, drag king, drag queer, drag monster são manifestações de artistas, né, são personas de artistas que podem ter gênero ou não. Eu, por exemplo, como Lorde Lazarus, eu brinco de homem, mas eu acredito que o Lorde Lazarus é mais uma criatura a gênero. É mais uma criatura, uma imagem caricata de uma criatura que poderia ser um homem. Mas, né? Então, lá no comecinho do século XX, nós tínhamos as primeiras manifestações de drag kings no palco. E nós temos registros, inclusive, que a Rainha Elizabeth da Inglaterra, ela interpretou drag king, ela fez drag king no palco, né? Ela interpretou homens no teatro, que eu achei fantástico. Só que essas aparições, elas foram muito pontuais, e claro que existem vários nomes que fizeram história dentro do teatro, né, de mulheres que fizeram história interpretando papéis ditos masculinos, e nós temos grandes pioneiras, basicamente eram mulheres cisgênero que faziam esses papéis e que se destacaram por essa arte. Então a arte drag king, a princípio, o transformismo drag king, ele foi feito de forma majoritária por mulheres no começo. Então lá pelos anos 80, quando veio o movimento andrógeno, quando apareceram assim Boy George na TV, Annie Lennox, né? Então, artistas que brincavam com essa coisa de não pareciam meninas, não pareciam meninos, que os drag kings se popularizaram de vez. Então, se vocês fizerem bem as contas, essa arte transformista chamada drag king, ela é muito jovem, né? Ela é muito mais jovem que a das drag queens. Mas ela não quer dizer que ela é menos popular por isso. Inclusive, nós tivemos ano passado uma grande vitória em nome dos drag kings, que foi o London Cider. Foi um drag king interpretado pela Christine Bella Luna, que é uma artista estadunidense. Ela foi o primeiro drag king a ganhar um reality show, que é o Dragula, né? Então, isso para nós que fazemos drag king, para quem tem interesse em fazer, foi muito legal, porque jogou finalmente o drag king no mainstream, né? Que a gente chama, o que é o mainstream? É na popularidade, jogou na boca e no olhar do povo. Então a partir daí é que a gente começou
a ver pipocar mais essas figuras, as pessoas, as drag queens começaram a explorar um pouco esse lado, outras artistas, meninas cis e trans que se montam, que também são drag queens, a gente sabe que não tem separação disso, tipo, homem cis não é mais drag queen que mulher cis ou mulher trans, né, que fique, ou homem trans, inclusive, que fique bem registrado isso aqui, todo mundo é drag queen, quem quiser fazer, assim como todo mundo é drag king. Quem pode fazer drag king? Todo mundo. Pode fazer mulher trans, mulher cis, homem cis, heterossexual, LGBT. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode experimentar. É claro que hoje o transformismo drag king ele é tido como uma parte da cultura LGBT, embora ele não tenha nascido dentro da cultura LGBT. Ele tenha nascido no teatro, no circo, nos cabarés e por aí vai. Então, a partir dos anos 90, 80, né, comecinho dos anos 80 até o meados dos anos 90, os drag kings finalmente começaram a aparecer nos palcos das boates novamente, começaram a aparecer nos cabarés, e tem vários tipos de shows de drag kings que são populares, principalmente nos Estados Unidos, onde Nova York, onde essa arte ganhou um pouco mais de espaço e foi se espalhando por todos os lugares. Como arte, né? Como manifestação legitimada e colocada em cima do palco, os registros que a gente tem datam, né, dessa época nos Estados Unidos, de mulheres fazendo shows de stand-up, cantando, interpretando esses personagens mais caricatos, fazendo então pela primeira vez, né, a sua chacota à masculinidade. Uma pessoa em especial, eu acho que deve ser mencionada junto com a Christine Bella Luna, que é o London Cider, é a Stormé de Larverie. Eu não sei se é bem assim que se pronuncia o nome dela, ou se é Stormer de Larverie, porque parece um nome francês, então eu tô tentando ser chique, mas vamos nos referir a ela como Stormé de Larverie. Ela foi uma mulher lésbica e negra, e foi uma dos drag kings mais populares que os Estados Unidos teve, digamos assim. Ela viveu até os 93 anos e ela fazia shows nos mesmos lugares que, por exemplo, a Marsha P. Johnson fazia. Juntamente com a Marsha, ela deu, digamos, ela estava presente também no ato de revolta de Stonewall. Então, só que por ela ser uma pessoa negra, por ela ser uma mulher cis, uma mulher, por ela atuar como drag king, né, que na época era o male impersonator, que é o imitar um homem, a história dela ficou bastante apagada, ficou bastante na sombra, diante de outras pessoas que tiveram também influência nesse ato de revolta que iniciou, digamos assim, o movimento LGBT, né? O movimento, a luta pelo direito de ser LGBT, de ser uma pessoa dentro da sigla LGBT, começou lá em Stonewall, que é porque é o motivo pelo qual nós fazemos as paradas LGBTs, né? Todos os anos, que nem sempre são paradas LGBT, às vezes são paradas de uma letra só e vocês sabem qual é. Então, não me critiquem, só estou falando a verdade. Então, assim, a Stormé era uma pessoa que fazia muito sucesso como artista de teatro na mesma época em que aconteceu a revolta de Stonewall. E eu particularmente acho que nós drag kings deveríamos nos unir e pegar o aniversário dela, que é 24 de dezembro, e transformar no dia do drag king. Ela é uma artista fantástica, se vocês procurarem por história, imagens dela, vocês vão ver que ela fazia um trabalho incrível, e ela se apresentava com as maiores vedetes da época e também com as grandes drag queens da época dos Estados Unidos. Ela era considerada o que eles chamam de butch lesbian, né, que era uma lésbica bastante masculina, digamos assim. E ela se apresentava de terno e gravata, e
E, enfim, ela tinha um visual incrível, maravilhoso, e ela também tomou parte nessa situação de Stonewall, né? Nessa parte de lançar, digamos, jogar essa primeira pedra, esse primeiro tijolo, né, tão icônico, e dar início a essa revolta que virou o dia do orgulho LGBT no mundo inteiro, que é o dia 28 de junho, que acontece há cerca de 50 anos, se eu não me engano. O transformismo, o drag king, é uma arte jovem, é uma arte que foi explorada majoritariamente por mulheres lésbicas, depois, né, de uma certa época, mas a princípio era uma manifestação teatral, e hoje também é considerada cultura LGBT, uma parte da cultura LGBT e uma parte da arte transformista. Quem pode fazer drag king? Quem pode se montar como drag king? Todo mundo, gente. Homens, mulheres, cis, trans, héteros, LGBTs. Por que eu falo hétero? Ah, mas você é a favor que hétero se monte? Sim, eu sou a favor que hétero se monte pelo menos uma vez na vida, nem que seja para aguentar os perrengues que a gente aguenta montada e tudo mais, montagem. E eu sou a favor que as pessoas descubram um pouco mais sobre o nosso transformismo, porque o nosso transformismo ele foi tão diverso, mas tão diverso que até homens héteros, pais de família, faziam transformismo nos anos 80 no Brasil. Eu mesma tive o privilégio de conhecer um deles que trabalhou por 15 anos numa casa noturna na cidade onde eu nasci, onde eu vivi por muito tempo, na verdade, em Santa Catarina, e ele se montou como drag queen por 15 anos e ele era heterossexual. Ele é heterossexual, né, que ele ainda tá aí. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele e ele tem uma família, tem acho que 5 filhos. Então, assim, qualquer pessoa pode se montar. Porque a montação, a arte da montação, a arte drag, a arte transformista é para todo mundo. Não é só para uma parcela de pessoas, né? Ah, mas dizem que os homens têm um pouco mais de protagonismo nisso. Não necessariamente. Depende do lugar que você está falando. Aqui no Brasil, as transformistas pioneiras eram mulheres trans e travestis. Nós exportamos transformistas, inclusive para a Europa, para vários cabarés, vários lugares. E aqui, né, não sei se vocês já assistiram o documentário Divinas Divas, fica a dica para vocês assistirem, conhecer a história das nossas transformistas que eram mulheres trans, em sua maioria mulheres travestis. Então, no Brasil, a arte transformista era uma arte um pouco até elitizada, ela acontecia em cabarés onde várias pessoas iam para se divertir, pessoas com grana, né? Então, era uma arte que acontecia em cabarés específicos, que acontecia em teatros específicos. As meninas transas e as travestis também fizeram espetáculos teatrais de comédia, de variedades, de teatro de revista, que é um teatro de variedades, em vários teatros nobres, dirigidos por pessoas nobres. Vivi Ferreira dirigiu Rogéria num espetáculo. Então, assim, no Brasil, essa arte ela tem como gente pioneira as pessoas trans. Nos Estados Unidos, a gente já vê a manifestação transformista drag queen, drag king, saindo da cultura ballroom, né, que agora todo mundo começou a conhecer a cultura ballroom por conta de vários seriados que estão passando na Netflix, mas é muito importante assistir Paris is Burning, porque lá você vai saber que foi um documentário feito por 10 anos, filmado por quase 10 anos, contando a história da cultura ballroom, das competições que as pessoas faziam nos clubes, e essas pessoas eram majoritariamente LGBTs, muitas mães de house, né? O termo house vem da cultura ballroom, que a gente hoje no Brasil também usa. As mães de casas drag eram basicamente, essencialmente, trans e travestis também. Embora os filhos, que eram as pessoas que competiam
nos concursos de ballroom não eram todos trans, havia meninos gays, em sua maioria, havia meninas lésbicas, enfim, mas nos Estados Unidos a origem da arte é mais marginal, é feita por gente pobre, por gente negra, por gente que estava infelizmente em guetos específicos e que encontrou essa forma de se manifestar. E daí saíram vários artistas, drag queens que conhecemos e até drag kings dessa cena específica. Mas aqui no Brasil foi um pouquinho diferente. A arte, né, transformista, ela teve um espaço grande no teatro, ela conseguiu sobreviver à ditadura. Inclusive, ela passou pela censura da ditadura, embora com muito sofrimento. As drag queens tinham que sair com a peruca na rua, elas não podiam colocar na cabeça, porque senão elas estavam infringindo a lei, porque não podia ser, digamos, travesti, não podia ser mulher trans na época da ditadura, era crime, inclusive, ser LGBT na época da ditadura. Tanto que nós temos artistas, mulheres trans que já haviam transicionado, que já tinham uma vida livre de amarras e que tinham que para tirar o passaporte, para renovar o passaporte, tinham que se vestir de terno e gravata, porque não eram reconhecidas por sua identidade de gênero pelo governo, né, ditador da época. As origens do nosso transformismo são muito diferentes das origens do transformismo norte-americano, estadunidense e tudo mais. O transformismo latino-americano, que é onde a gente está inserido, ele é muito da cultura da Miss Drag Queen. Hoje, né, a gente chama Miss Drag Queen, mas era Miss Gay. Nós temos, por exemplo, várias artistas que são veteranas hoje na nossa cultura aqui no Brasil, que foram artistas que ganharam vários títulos de beleza de Miss Gay, como a Silvete Montilla. Eu tive o prazer de ser entrevistado pela Silvete Montilla no quadro dela Espuma com Montilla. Ela fala com muito orgulho que ela ganhou vários títulos de beleza, porque isso era uma tradição do transformismo latino-americano, os concursos de Miss Gay, né? Hoje ainda chama Miss Gay, mas eu acho que seria mais pertinente chamar Miss Drag Queen, mas aí a gente faz uma enquete aí, decide, porque não são apenas homens gays, drag queens, né, homossexuais, que trabalham como pessoas que se dedicam para esse tipo de concurso. Existem mulheres trans e travestis que também competem, então a gente precisa ser mais inclusivo na hora de legendar esses concursos. E o transformismo latino-americano ele tem uma característica especial nas drag queens, né? Por exemplo, ele é muito brilhante, ele é muito cheio das pedrarias, perucas enormes, penteado bolo de noiva, muitas joias, né? E ele é um transformismo muito específico, diferente do estadunidense vendido pelo Drag Race, né? Pelo RuPaul's Drag Race, que tem que ser uma coisa mais feminina, uma coisa mais modelete, uma pessoa tipo meio padrãozinho, aquela coisa toda. Então, nosso transformismo é muito rico, muito variado, muito lindo. Nós temos um movimento muito bonito de transformismo e muito diferente, que são as demônias, que estão lá no Pará. Elas são as monstras, né? Elas se intitulam as monstras, elas têm um estilo de montação muito diferente do que a gente está acostumado a ver, que elas encarnam criaturas de lendas brasileiras, monstros de contos, de causos. Então elas têm um transformismo maravilhoso. Eu convido vocês a conhecer as demônias, conhecer a Noite Suja, que é uma festa que acontece da nossa amiga Tristan Soledade, acontece lá em Belém, se eu não me engano, e que traz esse transformismo diferenciado, né? Um transformismo muito particular e muito nosso, né? Nós temos aqui em São Paulo nós tínhamos a Missa Negra LGBT, que dava mais espaço para esse tipo de transformismo. A festa por enquanto está parada por conta da pandemia, né, das normas de isolamento e distanciamento social. E nós temos muita coisa dentro da nossa cultura LGBT e dentro do nosso transformismo que são incríveis.
E nós temos drag kings também, nós temos representantes drag kings no Piratas de Gênero, no Rio de Janeiro, né, que é um coletivo muito bacana, que promove oficinas de experimentação drag king. Nós temos a Kings of the Night em Curitiba, que é um coletivo de drag kings também, comandado pelo Rubão, e que ele é o pai de toda a trupe lá, que ele faz uma oficina ou duas por ano, às vezes até fora de Curitiba, e já pariu vários filhotes, e lá eles têm um movimento, uma cena drag king muito bonita, muito forte. Eu tive o prazer de conhecer e de me apresentar lá. Parece que tem em Belo Horizonte também as bacurinhas, mas eu não conheço. Foi a Rúbia, né, a Rúbia Romani, que é a artista que dá vida ao Rubão, que me contou da história das bacurinhas. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-las, porque eu sou de Santa Catarina, eu moro em São Paulo, vai fazer 2 anos. Então, cada vez que você vai entrando numa cena, que você vai fazendo parte de uma cena, você vai conhecendo mais e mais pessoas, e mais grupos de pessoas que fazem transformismo da forma como você faz. Então, nesse último ano que eu trouxe de volta o Lorde Lazarus para a vida, eu conheci muitos drag kings incríveis. E aqui em São Paulo nós temos inclusive o nosso Dom Valentim, que é um artista pioneiro, um artista circense e um drag king, e que faz bastante sucesso e que participa do line da Festa Feijão. Então ele é bastante conhecido, já saiu no Drag Series, já deu entrevista para grandes revistas e jornais. Então nós temos muita referência brasileira para a gente se montar, para a gente fazer a nossa arte. Então, antes de mirarmos, né, talvez até no Drácula ou no RuPaul's Drag Race, nós devemos olhar para os nossos artistas aqui, para os nossos artistas no Brasil, para os nossos artistas no nosso estado de São Paulo, mesmo aqueles que não são daqui, como eu, mas estão radicados aqui agora, estão participando aqui. Nós temos o Alan King também, que é um artista circense e drag king, que também faz um trabalho muito legal, muito divertido, que está se aprofundando cada vez mais nesse transformismo drag king. E quem sabe, né, depois de que tudo isso acabar e a gente poder voltar a se reunir, a gente possa promover oficinas, debates, rodas de conversa sobre toda essa movimentação de drag kings que está acontecendo nos últimos 2 ou 3 anos, e que eu acho muito válida e que eu acho muito potente, e convido vocês que estão assistindo a experimentarem essa estética, experimentarem esse tipo de montação, a desenvolverem um drag king. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir, que vocês vão gostar e que vai mudar a percepção de vocês acerca das masculinidades em geral. Da masculinidade cis, da masculinidade trans, da masculinidade feminina, da masculinidade masculina, das masculinidades, né? Porque hoje elas são muitas, são variadas. E eu creio que seja isso. Eu agradeço muito a oportunidade que o Traga Drag me deu de vir aqui conversar um pouquinho sobre drag king com vocês. Espero que tenha sido didático, espero que não tenha ficado confuso. É bastante informação, mas espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou ficar bem feliz. O meu Instagram vai constar aqui também. E eu também preparei um show especial para vocês, que vai ser disponibilizado aqui no Instagram do Traga Drag. E espero que vocês curtam e procurem por esses artistas. Eu vou fazer o possível para deixar tudo aqui no vídeo, para que vocês possam procurar por esses artistas, seguir, apoiar e fortalecer. Porque a arte drag king, ela pode ser tão bonita, plural, diversa e incrível como a arte drag queen. Inclusive os drag kings estão se unindo em vários cantinhos do Brasil e vão provocar uma revolução. A gente quer mais espaço nas festas, nas baladas, nas lives e em vídeos, em espaços como esses, para a gente poder falar dessa estética, falar desse fazer transformista, que tem muita coisa para falar, mas nesse resumo que eu fiz ainda ficou bastante tempo para falar
Agradeço a todos, todas e todes por estarem aqui comigo e me acompanharem nesse trajeto pelo meu fazer transformista e também pelo fazer transformista Drag King, a arte transformista Drag King. Muito obrigado e conto com vocês prestigiando esses artistas e prestigiando a mim também, claro, daqui para frente, pra gente fazer disso uma arte cada vez mais popular. Um beijo de Lorde Lazarus.